Aclamem a Deus, povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louve-no gloriosamente. Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a mais um culto que prestamos ao Senhor, o nosso Deus Criador de todas as coisas. A você que sintoniza conosco pela rádio web, também pela TV, também pela Rádio Clube, Deus abençoe ricamente a sua vida e sejam todos bem-vindos à presença do Senhor nesta noite que adoramos a Ele. Convido a todos para que, em pé, leiamos a palavra do Senhor, leitura da palavra de Deus, no Salmo de número 47, Salmo este que servirá para o nosso primeiro momento de adoração ao nosso Deus. Com alegria no nosso coração, tendo a certeza que o Senhor é grande e poderoso, leremos todos a uma só voz, rendendo graças ao Senhor. Leitura da palavra de Deus, Salmo de número 47, leiamos. Batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Versículos de número 6 e 7 nos diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. E é nesta noite também, agora com oração feita pelo presbítero Emerson, nós adoramos a Deus e rendemos graças porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Oremos ao Senhor neste momento. Pai Santo, adoramos o Teu santo nome, ó Deus, porque somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai Santo, graças te damos, ó Deus, pela alegria e pelo privilégio de o Senhor nos permitir retornar a esta casa, depois de um domingo de descanso, ó Deus, dia do Senhor, na presença do Senhor. E Pai Santo, nos abençoa, Senhor, abençoa o Teu povo reunido nesta noite em Teu nome. E fala, Senhor, às nossas mentes e aos nossos corações. Pai Santo, obrigado pelo privilégio. Pai Santo, venha habitar em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, louvemos ao Senhor com o hino 284, Obediência. É grande a
Os irmãos podem se sentar. Passamos agora para o momento de contrição, momento este onde nós elevamos as nossas orações ao nosso Deus, clamando e intercedendo perdão pelos nossos pecados. Para isso, convido a todos que abram a Bíblia, a Palavra de Deus, Salmo de número 99, os versículos 8 e 9, que servirão para o nosso primeiro momento de intercessão ao nosso Deus. Salmo 99, versículo 8 e 9, nos dizem assim: Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. O mesmo Deus que é descrito aqui no Salmo de número 99 é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus de sempre, e é o mesmo Deus que inclina os ouvidos para ouvir as nossas petições. E neste momento nós, de contrição, com o hino de número 281, nós faremos nossa primeira oração. Enquanto isso, nós louvamos a Deus, mas também no nosso coração peçamos a Ele em oração perdão pelos nossos pecados. Senhor, Deus grandioso, Pai bendito de infinita graça e misericórdia, através do Teu Filho Jesus, nós queremos interceder ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, as atitudes, os pensamentos e as coisas
que deixamos de fazer, Senhor. Seja por omissão ou aquelas que às vezes passam desapercebido da nossa mente. Nós intercedemos ao Senhor agora neste momento, sabendo que o Senhor ouve toda a nossa prece. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes na Tua presença sempre. Perdoe-nos, Senhor, para que nós possamos nos encontrar perfeitamente com o Senhor. Abençoe todo esse culto, todas as pessoas que se encontram no nosso meio. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas e fique conosco nesta noite. Nos abençoe. Em nome de Jesus que nós oramos, clamando perdão. Amém. Certos do perdão do Senhor, e também neste momento agora entoaremos ao Senhor louvores com o grupo de louvor. Louvemos ao Senhor. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Louvemos a Deus numa só voz. Enchei-vos todos do Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declare: Espírito, enche minha vida. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
ó Deus, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Precisamos de ti, Senhor.
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Convido para a igreja que estivesse se sentando. Passamos desta canção, preparação para recebermos a palavra do Senhor. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, Senhor, somente a ti. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele toda a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. A
por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pai Santo, Pai querido, recebe, Senhor, o nosso louvor. Prepara-nos, ó Deus, para receber a Tua palavra. Abençoa o Teu servo, use-o como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos a tomar a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós leremos apenas os versículos 20 e 21. Epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola, capítulo 2, apenas os versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Até aqui. Docíssimo Senhor Jesus, nosso bom e suave Salvador, rogamos-te agora que atentes para a precariedade da tua igreja, que atentes, ó Deus, para a nossa fragilidade. Rogamos-te que sejas propício a nós que invocamos aqui nesta noite o teu nome e que agora proclamamos a tua palavra. É fato, ó Deus, que a tua ciência é por demais distante da nossa compreensão e a tua palavra mais alta que os próprios céus. E é por isso, Pai Santo, que pelo esforço da nossa inteligência e sabedoria jamais aprenderíamos coisa alguma que fosse suficiente e satisfizesse a sede e a fome de nossas almas. E é por isso, Pai Santo, que de modo humilde, confessando de antemão a nossa precariedade, é que nós suplicamos nesta hora a assistência do Teu Espírito, abrindo as nossas mentes, tirando as escamas dos nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e abrindo, escancarando as portas do nosso coração para que acolhamos a verdade da Tua palavra, que transforma, que liberta, que cura e que salva. Tem piedade do Teu povo, Senhor. Abençoa-nos com entendimento e obediência à Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus Cristo que nós rogamos agradecidos. Amém. Amado, nós continuamos a série de pregações aqui na igreja sobre o tema Cultivando a Santidade. Como eu disse a semana passada, a Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Evangélica do Senhor Jesus presente na face da terra, aqueles que invocam o Senhor, que desceram as águas do batismo, que foram regenerados, comprados pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que a si mesmo se entregou por nós. Então, tem a maior das necessidades. Santidade é alguma coisa que é escassa, é rara, e ao mesmo tempo é o grande desespero da igreja.
nós precisamos de santos, nós precisamos ser uma igreja santa, nós precisamos desesperadamente ter as nossas vidas santificadas. E eu falei taxativa e categoricamente domingo passado: onde não há santidade, não há por que falar em salvação. Não existem não santos salvos. Todos os salvos, todos os que estão arrolados no livro da vida, todos que vão fazer parte daquela gloriosíssima procissão que cruzarão os portões da Jerusalém Celeste, levando nas mãos a palma da vitória e cantando aquele que é, que era e que vem pelos séculos dos séculos, amém? Todos eles necessariamente terão que ter alvejado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Caso contrário, nada de impuro, nada de podre, nada de contaminado, nenhum pecado sequer, nem pecadinho, nem pecadilho, nem erro de cálculo, de tropeço, coisa alguma que afronte a santidade excelsa e maravilhosa de Deus poderá entrar na vida eterna. Portanto, irmãos, não nos enganemos. O mandamento do livro do Levítico, ele foi exarado pelo Senhor Jesus, vivido e exigido por Ele mesmo. Os seus apóstolos, os seus discípulos também exigiram a mesma coisa, fizeram a mesma pregação, entregaram a mesma boa notícia, e no decorrer dos séculos, turno após turno, onde a palavra de Deus foi idônea e verdadeiramente pregada por homens levantados por Deus para este mistério, o mesmo brado foi ouvido: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, sejam santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e nós carecemos de santidade. Ainda que tenhamos ortodoxia e creiamos na retidão da doutrina, ainda que conheçamos a teologia, ainda que saibamos de cor os postulados da nossa fé, os santos, no final das contas, nós seremos apenas doutos ignorantes. Ainda que tenhamos muitas obras e façamos coisas para ajudar ou minorar a dor do semelhante e do próximo, coisas boas e legítimas, mas se nós não formos santos, no máximo nós seremos um filantropo perdido. A santidade é a nota distintiva do povo de Deus e é a nota característica do cristão. Só a igreja é santa. A ONU é muito boa, mas não é santa. Alguns partidos políticos e alguns políticos talvez sejam bons, mas partido político nenhum pode dizer que é santo. Ele pode até, de alguma maneira artificiosa, enfiar no meio da sua sigla, que é democrática cristão, social cristão, liberal cristão, qualquer outra bobagem filosófica cristã, mas não poderá falar que é santo. Porque a santidade é uma prerrogativa do Espírito de Deus, comunicada ao homem, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, aplicado nas almas e corações crentes, por meio da habitação permanente e indelével do Espírito Santo. Então, um cristão que não é santo, ele não é cristão, ele é religioso. Bom presbiteriano, bom batista, bom assembleano, bom qualquer outra coisa. Mas se ele não for santo, é porque ele não é salvo. Apesar da dureza e da radicalidade das coisas que eu estou dizendo, elas são a mais pura e cristalina verdade do Evangelho. O Senhor Jesus também disse isso, que Ele mesmo se santificava para que nós fôssemos santos. Nós vimos isso em João 17, domingo passado, que ser santo é refletir em nós a vida de Cristo. Ser santo
não é fazer coisas ou obras de piedade. Ser santo não é ter uma aparência de pessoas com certo comportamento religioso. Ser santo é expressar na própria vida ou refletir na conduta, na ética, na escala de valores, nos relacionamentos, é a vida de Cristo vivendo em nós. Ser santo é poder chegar a dizer com o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Este é o escopo, este é o fim, a finalidade, a consequência inevitável daqueles que nasceram de novo e foram como que enxertados em Cristo. Portanto, santidade é o assunto mais desesperador, mais necessário, mais sério, mais crítico e, ao mesmo tempo, salvador da Igreja de Cristo Jesus. E é por isso que nós iniciamos esta série, não para dizer que com esta série de sermões nós resolveremos o problema da igreja, mas com esta série de pregações rogamos humildemente a Deus que Ele se sirva da sua palavra, que já é santa, perfeita, justa, boa em si mesma, posta que é verdade, mas que se sirva também da pregação, que ela é iluminada e ao mesmo tempo ancorada pelo Espírito de Deus na boca do pregador, mas que esse mesmo Espírito trabalhe nos ouvidos dos que ouvem, para que todos nós façamos um compromisso pessoal de ser santo. Se você não tiver um compromisso pessoal com a santidade, o fato de caminhar e de estar entre os santos pode apenas e tão somente melhorar a sua vida naquelas circunstâncias secundárias que podem mudar o rumo das circunstâncias históricas da sua vida, mas não determinarão o fim último da sua existência. Porque ninguém poderá ser santo em nosso lugar. O único que é santo em nosso lugar e tem santidade suficiente para santificar-nos todo o tempo da eternidade, é Jesus. Nós somos santos nele, porque fomos salvos nele. Ora, se a salvação nem nos pertence ao Senhor, é porque a santidade também não nos pertence ao Senhor. E nós precisamos suplicar a Deus que esse Espírito que já foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, que permanece para sempre com aqueles que nascem novamente, regenerados pela graça de Cristo, que esse Espírito mova dentro de nós como águas vivas e vá mudando o nosso caráter, transformando a nossa vida, renovando o nosso existir, fazendo-nos ver, pensar, sentir e agir, não mais de acordo com os apetites tresloucados e as paixões doentias, afetadas e contaminados pelo pecado, para um viver semelhante a Cristo. Isto é a santidade. E o que eu quero conversar com você nesses 2 versículos, nesta noite, tem um contexto muito interessante. Era por volta do ano 67 em Roma. Sabe-se lá porque, na providência de Deus, o imperador deu um habeas corpus para o apóstolo Paulo. E ele deu uma saidinha e deu uma voltinha em Roma, mas logo depois ele foi preso de novo. E aí, nessa segunda prisão, ele escreve a segunda carta a Timóteo com 3 objetivos. O primeiro deles é porque Paulo se sentisse solitário. Um santo, sem os outros santos, está absolutamente deslocado no mundo. É por isso, abrindo um parênteses desde agora, que eu não consigo compreender que um crente encontre alegria numa balada onde não exista crentes, onde aqueles que proporcionam alegria e felicidade
com álcool, com drogas, com músicas, com letras que não dizem coisa alguma, com um ambiente escuro, à noite, e a noite é o reino das trevas, porque nós que somos de Cristo, nós andamos decente durante o dia, não à noite. O apóstolo Paulo não. Ele resolveu escrever uma carta a Timóteo, porque ele estava trancado numa masmorra, numa casa, eu sei lá onde ele estava. Ele mesmo fala cercado de feras, que eram soldados pretorianos da guarda romana. Não havia cristãos entre ele. Ele sentiu-se absolutamente oprimido, sem felicidade, não havia sentido na vida. Era um astro luminoso brilhando no mundo em trevas, sem ter sequer o brilhareco de um piedoso à sua volta. E eu volto para o parêntese aberto, ainda não fechado. Não consigo compreender em sã consciência que como cristãos podem achar alegria, esbaldar-se em alegria, viver como que dependendo desses lugares, destas pessoas, dessas circunstâncias, para sentirem-se completos, alegres, satisfeitos, uma vez que um santo só pode encontrar felicidade completa na comunhão dos santos. Porque se você não é feliz com os santos aqui e agora, você está passando o atestado assinado embaixo de que você não quer ir para o céu. Por quê? Porque o tempo da igreja, o tempo de aperfeiçoamento, de santificação, o tempo que passamos aqui é um tempo de preparação para suportarmos a santidade de Deus no céu. Porque do jeito que nós estamos agora, nós não podemos cruzar os umbrais da Jerusalém Celeste. Por mais alto grau de piedade que você tem aqui e agora, e eu louvo a Deus porque eu conheço alguns irmãos que têm uma vida consertada com Deus na medida da fragilidade humana, mesmo assim, do jeito que a sua vida está, do jeito que a minha vida está, nós não suportamos a glória de Deus. Ele é um fogo devorador. Nós não suportamos sequer o cantar dos anjos. Não podemos estar sequer na companhia dos mártires, dos que regaram o solo fértil da igreja com seu sangue, em fidelidade a Cristo. Não poderemos juntar as nossas vozes à voz dos confessores, das virgens, dos pais da igreja, dos reformadores e de tantos santos e santas que anonimamente, na fidelidade do Evangelho, derramaram a sua vida como sacrifício vivo e espiritual a Deus em fidelidade ao longo dos anos. Porque quem não é santo, a santidade é ofensiva. Porque quem não é santo não suporta nem a santidade dos irmãos, porque a santidade dos irmãos costumam jogar na nossa cara exatamente a realidade de quem nós somos, a hipocrisia em que nós vivemos. Já contei algumas vezes essa história, e como os irmãos sabem que eu sou pobre em contar histórias, gostaria eu de ter a mente fértil do Railton. Eu não consigo contar muitas histórias, como sempre as mesmas, mas dizem os latinos que repetitio mater studiorum, ou seja, a arte de repetir forma quem estuda. Diz uma vez que o presidente dos Estados Unidos tinha um amigo que era amigo do Billy Graham. E aí convidaram o Billy Graham, aquele famoso evangelista batista norte-americano, para ir jogar golfe em Camp Davis com o presidente da América. E passaram o dia jogando golfe. Aquele jogo emocionante, de altíssima adrenalina. E, com bons americanos, passaram a manhã inteira nessa... Chegaram exaustos ao final do dia. Foram para o vestiário, evidentemente, que o Mr. President foi para um outro vestiário. E os dois foram para um outro vestiário. Chegando lá, o sujeito falou assim: e aí, pastor? O que o senhor achou de hoje? Não, o presidente perguntou para o
para o amigo dele: e aí, amigo, o que você achou do Billy Graham? Billy Graham tinha ido embora. O que você achou do pastor? Gente boa, né? Gente boa? O senhor nunca mais me convide para andar com esse homem. Mas que homem impertinente, inoportuno. Olha, ele não perdeu uma chance para me humilhar. Quem está pensando que ele é? O tempo todo ficou jogando na minha cara os meus pecados, as minhas podridões, as minhas mentiras, os lobbies que eu faço do Congresso. Olha, o senhor nunca mais, se o senhor goza da minha amizade, senhor presidente, não me chame mais para estar onde está esse homem. Aí o presidente andou para lá, para cá, falou assim: escuta, acho que o nome do cara deve ser James, uma coisa assim, porque todo americano chama James para brasileiro, né? Mas James, quando foi que o Billy Graham falou essas coisas? Nós ficamos o tempo todo juntos, né? A não ser quando a bola ia um pouquinho mais longe e tal, mas eu acho que não deu tempo para ele passar por cima de você como um rolo compressor. Não, mas quem disse que ele falou alguma coisa? A presença dele foi suficiente para dizer para mim quem eu era. O Billy Graham não tinha dado uma única palavra de cristianismo, de evangelho ou de fé para aquele homem. A presença de Billy Graham, a presença de Cristo em Billy Graham, o Espírito Santo que serviu daquele vaso, e serve até hoje para proclamar o evangelho, era tão autoevidente, era tão poderoso, que o ímpio não pôde suportar a glória de Deus estampado na face de um vaso de barro. A vergonha minha e sua, irmãos, é que os nossos adolescentes, os nossos jovens e muitos outros membros da nossa igreja trocam a comunhão dos santos, a associação com o povo de Deus, o estar onde está a promessa do Senhor. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês são o meu povo, propriedade particular, exclusiva, nação santa, povo de sacerdotes, de reis, de profetas. Nós trocamos estas coisas, ou este povo, porque achamos alegria, onde Deus prometeu apenas uma coisa: ira sobre ira, sobre ira, sobre ira. O problema é que você não leva a sério isso. Os adolescentes não levam a sério porque os seus pais não levam a sério. E as crianças não levarão a sério porque os seus irmãos adolescentes não levam a sério e seus pais não levam a sério. Mas eu acho que os pais não levam a sério porque os presbíteros não levam a sério. E aí os presbíteros não levam a sério porque talvez o pastor seja um hipócrita. E nós precisamos consertar a vida com Deus, porque santidade é coisa séria. Deus não negocia santidade. Ele não promete dar qualquer outra coisa em troca de qualquer outra coisa. Ele só se relaciona com os santos. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, porque sentia-se sozinho. Não via alegria nos bacanais, não via nenhum sentido nas festas do vinho, nas festas de maio daquela época, não via nenhuma alegria em qualquer outra coisa, mas ele tinha saudade, sabe de quem? Ele tinha saudade de Tíquico, ele tinha saudade de Figelo, ele tinha saudade de Crescente, de Tito, e tinha saudade até de Demas, que o abandonou por amor ao presente século. Ele escreve essa carta para matar um pouco a solidão de ser santo no mundo rodeado de pecadores. Segundo, Paulo está preso. Paulo está longe dos santos. E é por isso mesmo que para ele não vale aquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Porque Paulo não estava vendo o crescimento da igreja de Éfeso
Paulo resolve escrever uma carta para aquela igreja, porque ele está preocupado com o bem-estar espiritual daqueles crentes. E ele escreve para alimentá-los, para sustentá-los, para diverti-los, para chamar-lhes a atenção, para colocar-lhes na verdade. E por último, Paulo queria escrever para Timóteo, seu filho amado. Esse é o preâmbulo do meu sermão deste versículo, ou para esses 2 versículos. E agora eu quero iniciar o meu sermão com uma pergunta. Olhe para o seu boletim. Quem tem o boletim aí, a igreja? Era para todo mundo. Quem não tem por quê? Porque eu vi um monte na mão do Luizinho agora há pouco ali no fundo. Qual que é o tema do boletim? O tema do ano na igreja? Lê para nós aí. Vocês estão falando em língua, gente? O tema esse ano? Avivamento e santidade. 6 meses depois, eu estou tocando pela primeira vez no assunto, porque eu sempre achei que as coisas deveriam ser feitas subliminarmente. Devia ir passando a ideia e o Espírito aos poucos. E 6 meses depois eu acordei que ninguém entendeu nada. Este ano, nós deveríamos ter tomado a peito, desde o dia 1º de janeiro, um fortíssimo compromisso com a nossa santidade pessoal para que a igreja fosse santa. E se eu pergunto, já que o tema é avivamento e santidade, o que é avivamento? O que nós imaginamos que é avivamento? E muita gente pensa que avivamento é aquela explosão de barulho, de alegria, é aquele culto, dizem, dão até o nome, culto avivado, porque batem palmas, porque tem coreografias, porque tem uma série de expressões corporais assintosas, porque cantamos cânticos mais alegres, porque cantamos cantos mais felizes. O que nós podemos ter é uma igreja mais agitada. O que podemos ter é uma igreja que tem uma temperatura, digamos assim, emocional mais agitada. Mas avivamento não tem muito a ver com essas coisas. Esses reflexos, eles podem até vir a acontecer, mas serão sempre secundários. Em todo avivamento, em qualquer avivamento, desde Atos 2 em Pentecostes, passando pelos pais da igreja, pelos séculos 17 e 18 na Inglaterra e nos Estados Unidos, e também aqueles que aconteceram pontualmente em outros lugares da Europa, como Alemanha e Holanda, todos os avivamentos, eles são, antes de mais nada, uma demonstração poderosíssima do que o Espírito Santo presente na igreja faz na vida dos crentes. O que ele faz? Santifica os crentes, torna os homens e as mulheres daquela igreja santos, consagrados, úteis nas mãos de Deus, abençoadores, livres de vícios, com um profundo senso de nojo daquilo que Deus odeia, mas com uma paixão irresistível para as coisas que Deus ama. Portanto, neste ano, nós deveríamos estar trabalhando, pregando, ensinando, orando aqui na igreja, desde o primeiro dia, que nós temos necessidade destas coisas. Precisamos encher-nos de tal maneira do Espírito Santo, que esta igreja seja uma igreja santa, mas que você seja um homem e uma mulher santa. Tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você, são apenas 4. Se for mais ou se for menos, a culpa é do Espírito Santo. Os arqueólogos, quando vão para um sítio arqueológico e começam a fazer as suas escavações, no meio das escavações eles vão achando alguns utensílios, fragmentos de pratos, de copos, de jarros, alguns utensílios de metais.
E aí depois os estudiosos, pelas mais variadas formas da ciência, vão datando a época do achado, o estágio da sociedade e o extrato social a que pertenciam tais coisas. Se era uma família de escravos, se era uma família aristocrática, se era uma família rica, abastada, se pertencia à nobreza, ou se era um grupo nômade. Os vasos ali identificavam a função dos moradores. Na Igreja de Cristo, que é uma casa erguida por Cristo, que é Senhor da casa, arquiteto e dono, nós somos os vasos. E precisamos saber que tipo de vasos nós somos. Na igreja, até que volte o Senhor, existem 2 tipos de vasos: os vasos repositórios da ira, os desonrosos, e os vasos para a honra, úteis a Deus. Não mais, não menos. Não dá para encher vaso de barro destinado à honra com porcaria. E não dá para encher vaso destinado à glória com coisa ruim. O vaso ruim não pode pôr ouro dentro, não pode pôr bênção dentro, não vai entrar a coisa preciosa lá, não vai se misturar. O vaso, também que é santo, não poderá ser repositário daquilo que não presta. E o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele fala 4 coisas que eu queria chamar a sua atenção. A primeira delas é que todo vaso, ou em toda casa, existem vasos vocacionados. Ninguém está aqui na igreja em estado de neutralidade. Ninguém está aqui na igreja para enfeite. Por mais bonito que você seja, e olhe que tem mesmo algumas pessoas bonitas aqui na igreja, não estão aqui por enfeite. E por mais que você seja feio, você também não está aqui na igreja para espantar mosca, mosquito da dengue. Pura e simplesmente. Nós não somos objetos de decoração. Deus pensa nos seus santos em termos de utilidade e funcionalidade nesta vida e na igreja. Todos nós somos vocacionados, chamados. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a primeira vocação daqueles que servem a Deus para honrá-lo é a purificação, está aí. Se alguém se purificar dessas coisas, Deus quer usar e vai usar homens e mulheres de coração e de mente puras. Devemos desejar a pureza. Devemos amar e desejar aquilo que agrada a Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que piadas indecentes, chocarrices e uma série de outras coisas sequer convém aos santos. Pureza no namoro. Quantos namoros cristãos são absolutamente indecentes? São indecentes porque muitos namoros já começam no pecado porque é julgo desigual. E não me venha citar Blaise Pascal, porque Blaise Pascal não está na Bíblia. Que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se isso fosse verdade, estaria em algum dos 66 livros da Bíblia. E olha que ele foi um grande matemático, um bom filósofo, quem sabe um cristão bastante útil no seu tempo. Mas o apóstolo Paulo também consentiu que o jugo desigual é possível e pede a Deus que a parte que está no Senhor
mantenha-se de tal maneira fiel ao Senhor, que pela sua conduta como as mulheres, já é Pedro dizendo isso, como Sara e as mulheres do Antigo Testamento, conquiste o coração e a boa atenção e idade das suas mulheres por um bom comportamento, sendo submissas, dóceis, amáveis, decentes e assim por diante. E que a parte não crente respeite a fé do outro. Mas eu não estou falando de casamento. Eu estou falando do tempo da liberdade, da escolha. Pureza nos namoros. Precisamos de pureza nos namoros. A santidade não é uma coisa que vai ser dada no dia do casamento. Até no dia do casamento, o namoro foi uma esbórnia. Aí diante do ministro, naquele lugar branco, bacana, bonito, está lá o pastor, fazendo um pavão de toga, todo mundo bonito, os caras sacam a trombeta, e daqui para frente fazemos um compromisso com a santidade. Dura tanto quanto dura a festa depois do casamento. A santidade é o que se cultiva em forma de pureza no tempo do namoro. Pureza nas relações com a cultura. Nós fomos engolidos por uma cultura que desumaniza, despersonaliza, degrada a dignidade humana, coisifica o sexo, banaliza a morte. Quais são as séries e os filmes que mais fazem sucesso nos Estados Unidos? São aqueles onde a violência e a exposição do corpo humano, dilacerado pelos zumbis, pelos CSI, sei lá por quem, demonstram que o corpo não é nada. Que ali nunca esteve plasmado a imagem e semelhança de Deus. E que se pode fazer tudo em nome de qualquer coisa, porque, afinal de contas, é o entretenimento que conta. Esses dias, eu estava assistindo um episódio do CSI, um cara que morreu numa circunstância lá, eles simplesmente serraram a cabeça do sujeito, eles cozinharam a cabeça do sujeito, tiraram toda a pele, tudo que tinha, ficou só aquele crânio branco, oco, aí acharam um fragmento microscópico que matou o sujeito. E sabe o que eu pensei? Tem que ser um mineiro do interior de Minas Gerais pensar essas coisas. E agora, para colocar esse cara no caixão, o que a família vai pensar? Meu Deus. Eu pensei isso, você pensou? Cozinharam o cara, tiraram a carne, tiraram o cabelo, tiraram os olhos, tiraram tudo. Ficou branquinho, lisinho, ficou até bonito. Mas e agora a família que estava esperando para sepultar, como é que faz? Mas não está em jogo estas coisas. O sentimento humano, o corpo feito à imagem e semelhança de Deus, o corpo que é templo do Espírito Santo, não passa pela cabeça do editor. O roteirista não pensa nisso, porque ele sabe que quem vai assistir também não crê mais nessas coisas. O corpo é coisa, reificado. Assim como se pode fazer com ele qualquer coisa em morte, também se pode fazer com ele qualquer coisa em vida. Porque coisa é coisa. Nós somos engolidos por esta cultura. Estou dando esses exemplos porque esses me vêm à mente agora. E nós precisamos de pureza. É incrível que o culto acaba, dificilmente os irmãos estão conversando sobre a mensagem, ainda que o meu sermão seja pobre, e ele sempre é, e ainda que eu não seja um grande pregador, porque eu não sou, esta palavra aqui é inerrante, verdadeira e é de Deus. Ela deveria ter comunicado alguma coisa à sua alma, ao seu coração, mesmo que eu não explicasse nada, mesmo que eu não fosse louco o suficiente como sou, de pretender explaná-la. Ela deveria levar refém sentimentos e emoções, e nós deveríamos chorar entre o pórtico e o altar. Mas imediatamente após a impetração da bênção, olha, se a gente for medir o nível de conversa e as conversações, a sensação que se dá é que não houve um culto neste lugar, porque Deus, Ele é deletado.
deletou. Acabou Deus, agora nós teremos que enfrentar tudo de novo domingo que vem. Graças a Deus que tem 6 dias nos separando de tudo isso. Segunda coisa, consagração. Os vasos são purificados e aí eles são consagrados, santificados. A palavra santo quer dizer separado. Consagrado tem a mesma conotação moral. Nós somos tirados do mundo exatamente para que Deus pudesse trabalhar em nós, para devolver-nos ao mundo com uma missão específica. Quem é que lembra o que quer dizer a expressão cristão? Pequeno Cristo. Cesário de Arles e Tertuliano até melhora um pouco a expressão. Diz que a palavra cristão quer dizer alter Christi, ou seja, a nossa mais fundamental missão é fazer Cristo conhecido, amado, desejado entre as nações. Seja sincero, onde você trabalha, as pessoas querem seguir o Cristo que você segue? As pessoas olhando para a sua vida, elas se apaixonam pelo Cristo que você diz professar? Elas se sentem irresistivelmente atraídas pelo padrão de vida que você herdou de Cristo? Não é para copiar o modelo de estilo de vida americano, inglês, nem qualquer outro possível, mas é para copiar o estilo de vida de Cristo. Nós somos separados, consagrados, santificados para viver no mundo como Cristo. Não tem outra razão de ser. Eu gostaria de ser criativo e tentar dizer isso. Olha, não, nós precisamos viver no mundo de tal maneira bacana, amigavelmente, que a gente torne Cristo sedutor para as pessoas. Tem muito pastor dizendo isso por aí, viu? Precisamos tornar Cristo sedutor, um Cristo que atraia. Os jovens não se encantam mais com esse Cristo sério, com esse Cristo que fala de cruz, com esse Cristo que... Lógico, porque o Cristo que não fala de cruz, o Cristo que não fala de salvação, o Cristo que não fala de pecado, deve ser o Bozo, patati patatá, alguém parecido com isso. Deve ser a pegadinha do malandro, ou não sei qual outro programa educativo de alto nível que vocês assistem na televisão, mas o Cristo do Evangelho, o Cristo que continua atraindo, o Cristo que continua seduzindo, porque é o Cristo que continua salvando ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. A sua mensagem é sempre essa: sede santos, porque eu sou santo; sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Joguem fora toda imundície, idolatria, lascívia, imoralidade, coisas que não convêm aos santos, e se consagrem a Deus. Esses vasos são preparados. A palavra preparados aqui é enchei-vos do Espírito. Lembra na carta aos Efésios? Não vos embriagueis com o vinho que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, teologicamente falando, nós não precisamos orar pedindo para que Deus mande o Espírito Santo do céu. Pentecostes já foi, viu? Nós não precisamos mais orar pedindo a Deus que derrame o Espírito Santo. Já fez isso uma vez por todas no dia que você nasceu de novo. Isso é uma licença poética muito perigosa. O que nós precisamos é pedir a Deus que esse Espírito que já está entre nós, que já vive em nós, que habita no nosso coração, que ele se manifeste com santidade, poder, graça, que ele mude as estruturas do nosso coração, que ele vire a nossa vida do avesso, que ele faça de nós pessoas novas. Na verdade, o problema não é vir uma força de lá para cá. O problema é fazer que o que está aqui desperte.
O apóstolo Paulo fala para Timóteo: reaviva o dom de Deus que está em ti. Paulo não fala, vá ao monte, ore e peça para que Deus derrame o Espírito Santo na sua vida. Vá ao encontro de avivamento, vá numa igreja neopentecostal e peça para você tomar uma chuva do Espírito Santo, uma bênção. Não, 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 não. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Timóteo, reaviva o dom de Deus que já está em ti, meu filho. Já está em ti. Essa preparação de Senhor, quebranta, quebra o meu coração, quebra a minha alma, arranca as traves da ignorância, da desobediência, da jactância, da minha mente. Deus, tira a estupidez da minha vida. Quantos crentes estúpidos! O estúpido é aquele que pensa que ele está certo, está todo mundo errado. Ou que mesmo que os outros tenham a sua verdade, ele também tem a dele. Quantos cristãos vivendo na idiotice? A palavra idiota tornou-se um palavrão pejorativo. Mas quem aqui é formado em psicologia, minimamente, sabe que id é uma das dimensões da manifestação da consciência. O idiota, etimologicamente falando, é o cara que vive fazendo disso daqui o centro de todo o seu existir. Na minha terra, é o cara que faz do umbigo o centro do universo. Faz do umbigo, ou seja, tudo gira em torno dele, da vontade dele, quando ele quer. Ele é que julga todas as coisas, ele tem o parâmetro para a verdade, ele tem o escalímetro para julgar milimetricamente o que lhe convém ou não. Enquanto que para nós, já temos um padrão, já temos uma medida, é a estatura de Cristo. A carta aos Efésios fala isso, para que cheguemos todos à estatura, à medida do varão que é Cristo. Já temos essa medida. Se você não entendeu nada, tem as Escrituras. Nós precisamos estar preparados, enchidos, cheios do Espírito. Pedir a Deus que esse Espírito vai enchendo, enchendo, enchendo e transborde. É interessante, né? O enchimento não vai ser assim. O enchimento será assim. Ele transbordará de dentro para fora, porque ele já está em nós. Sabe por quê? Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ué, se ele precisa vir ainda na sua vida, é porque ainda você não pertence a Ele. Se ele precisa descer sobre você, é porque ainda você não pertence a Ele. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e ia embora. Sansão com o Espírito Santo era uma loucura. Sansão sem o Espírito Santo e com a cabeça cheia de vinho, Dalila acabou com ele. Dalila acabou com ele. E assim todos os grandes homens do Antigo Testamento, sem o Espírito, vocês imaginam, o profeta Elias passou a fio de espada 450 profetas, na boa. Cheio do Espírito, ele era o cara. Deus recolheu o Espírito. Jezabel desceu do tamanco, ele saiu chorando, com o dedo na boca, sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte, de tanto medo. Mas o Novo Testamento não. No Novo Testamento o Espírito Santo veio para nunca mais se ausentar dos crentes. E é por isso que o doido do Pedro pôde meter o pé na porta do cenáculo, encarar 3.000 pessoas e dizer assim: vós matastes e crucificastes este homem. Uma página antes, ele estava tremendo de medo, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Mas o dia que o Espírito Santo desceu e morou com ele para sempre,
não houve mais algemas, não houve mais intimidação, não houve mais sinédrio, não houve mais perseguição que fosse capaz de calar Pedro, a não ser crucificá-lo de ponta cabeça. Mas aí ele já tinha feito um estrago, convertido Cornélio, convertido um monte de gente, feito discípulos, e a igreja tinha crescido. Mas Pedro era inteligente? Não. Pedro era corajoso? Não. Pedro tinha boas estratégias de marketing, de crescimento de igreja? Não. Pedro era santo. Os apóstolos do Cordeiro eram santos. Significa que eles eram cheios do Espírito Santo. Só por isso. O que fez a diferença? O que fez a diferença? E para terminar, fala de boas obras. Nós que somos calvinistas, os que são de outras denominações, outras igrejas, eu não discuto doutrina com eles. Apologética não é um campo que me atrai. De vez em quando, para dar uma resposta um pouco mais, mas eu não ligo muito para isso não. Como vocês sabem, eu não creio nas mesmas coisas que muitos dos que dizem cristão creem. Não é que eu creio diferente daquilo que eles creem. Eu não creio naquilo que eles creem. Ponto. Mas o Espírito Santo é dado para a igreja, para o crente, não para ele falar em línguas. Não tem nenhuma evidência bíblica de que o Espírito Santo é dado para falar em língua especificamente. Não há evidência bíblica nenhuma que o Espírito Santo é dado especificamente para fazer profecias e para fazer curas. Mas há uma evidência bíblica. O Espírito Santo é dado para que o crente exalte a Cristo com a sua vida. Porque quando Ele vier, os recordará todas as coisas. E vocês farão obras maiores do que a minha. O Espírito Santo é dado ao cristão para que ele exalte a Cristo, para que ele engrandeça a Cristo, para que ele torne Cristo público. Sabe onde? Eu vou dizer onde. Na farmácia, na rua. Farmácia, não pensa no L, né? Você também, L. É que você está aí na farmácia? Né? Na farmácia, no táxi, na churrascaria, neste púlpito, na rua. Onde quer que você esteja, você deve exaltar a Cristo. Cristo agiria assim. Cristo reagiria assim. Esta era a palavra possível de ser encontrada em seus lábios. Esse é o único sentimento digno do seu coração. Este é o único pensamento confortável na mente de Jesus. Mas quem não tem o Espírito Santo só pode ter espírito de porco. Não tem outra saída. Eu queria falar, olha, que quem não tem o Espírito Santo é um pau oco, é um saco d'água amarrado no meio cheio de nada, ou cheio só de... Não. Quem não tem o Espírito de Cristo tem o espírito de porco. Por isso fala que não deve quando não pode. Por isso se cala quando deveria falar. Por isso que se ausenta quando deveria estar. Por isso que ri quando deveria chorar. Por isso que chora, se aborrece quando deveria alegrar-se. Vocês não fazem link nenhum, né? Por isso que ele acha o maior barato a balada. Ele acha a coisa mais down a abertura da escola dominical. Por isso que ele encontra gozo em alguém que não tem fé, e ele acha um bico na canela estar com alguém experimentado no amor de Cristo. Irmãos, antes da gente continuar a liturgia, estou sem boletim aqui, eu tenho ele, mas já perdi de novo. Não está aqui. Antes de passarmos para a oração de ação de graças, gostaria que você curvasse a sua fronte onde você está, você fizesse rapidinho 2 orações
Olha, é um Twitter para Deus, viu? Não precisa escrever uma carta de 4 páginas, várias laudas, tudo mais. É uma tweetada. Está na moda falar assim. Peça a Deus que Ele te quebrante, para que Ele arranque da sua mente e coração essas suas carnais convicções acerca do que você sabe que é melhor para você. Você olha, para você vale o comercial, não sabe de nada o inocente. Peça a Deus para que Ele te quebrante. Também peça que a partir de hoje comece o enchimento do Espírito até o transbordar para renovar a face desta igreja e a face dessa cidade. Ore no seu coração. Em pé, oremos, agradecendo a Deus por este culto e pela ceia que vamos participar. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos separou. Obrigado, Pai, por esse domingo e em especial por essa palavra vinda do Senhor. Pai Santo, te damos graças também, ó Deus, pela alegria da comunhão dos teus filhos em volta da mesa do Senhor. Obrigado, Pai, porque ela dá testemunho por si só do seu amor e da sua misericórdia. Graças te damos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. O Senhor Jesus, estando reunido com seus discípulos, a quem chamou de amigos, tomou o pão, deu graças, partiu, entregou, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Fiquemos em pé pela oração. Ó Pai Santo, gloriosíssimo e eterno, perfeitíssimo em todos os teus atributos, santíssimo, completamente separado de nós pecadores, e ainda assim, na tua misericórdia e no teu amor insondáveis, oferece-nos aliança por meio de Cristo, nosso dulcíssimo, poderoso e suficiente Salvador, por quem, ó Deus, estamos apaixonados nesta hora, posto que a sua beleza, a sua santidade foram exaltadas na palavra e nos sacramentos nesta noite. Te rogamos humildemente, ó Deus, que a excelsa majestade do teu Filho seja transportada, carregada e vivida por cada membro da igreja nos seus afazeres domésticos, no seu compromisso. E o mais precioso testemunho seja o da nossa vida, para que dê crédito às palavras que dizemos. Rogamos também que as tuas bênçãos alcancem os nossos irmãos enfermos e idosos, todos os que se ausentaram desse ajuntamento nesta hora, sejam quais forem os motivos, aqueles que somente o Senhor conhece, mas que a eles também, ó Deus, seja aplicada uma porção dobrada da tua misericórdia e do teu Espírito, resgatando-os de onde estão, trazendo-os, ó Deus, para a alegria do encontro com o Senhor em meio de um povo em festa, porque reconhece-se amado pelo seu Senhor e Salvador. Muito obrigado porque temos este privilégio e esta experiência. No nome de Jesus, que nós rogamos agradecidos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.